Fala pessoal, hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu fui correr 42 quilômetros e acabei ganhando essa medalha aqui. O homem particularmente quando nasce, quando cresce, ele não tem valor nenhum para a sociedade até ele provar ao contrário. Diferente da mulher. A mulher particularmente ela já vem com uma virtude, ela já vem com uma graça dada desde a infância para ela por Deus. Nós homens temos que provar o nosso valor. Isso é natural, isso é bíblico. Então, se você não procurar se desafiar constantemente, gerando novos resultados, você vai ser basicamente um ninguém na sociedade. E principalmente um ninguém como homem. Até porque desafio gera resultado. E resultado gera autoridade. E autoridade gera crescimento. Então, se você de fato realmente quer ser cada vez melhor, ser um homem cada vez melhor, você tem que estar crescendo. E para isso, você tem que se desafiar constantemente. E os desafios não é qualquer desafio. Você tem que se desafiar em algo que a minoria faz. Porque é assim que você vai se provar. É assim que de fato realmente você vai criar valor para você. Você sabia que apenas 1% das pessoas correm 5 quilômetros direto? Isso basicamente é um dado extremamente importante e é algo que talvez você nem tinha imaginado. 42 quilômetros, de fato, realmente é muita coisa, mas 5 quilômetros é um passo aí que você pode iniciar nessa jornada. E eu estou falando em você procurar desafios que te desafiem e não simplesmente você se inscrever num 5 quilômetros, chegar lá, correr 1 quilômetro, depois caminhar, chegar, pegar a medalha e legal, foi divertido. Não, você tem que se desafiar a ponto de fazer algo que saia da sua zona de conforto, algo que te assuste, porque foi isso que aconteceu comigo. Antes da prova eu estava super tranquilo, até porque eu antes tinha corrido 22 quilômetros. Então eu corri 22 quilômetros aqui, foi bem tranquilo, então eu estava muito confiante para correr os 42 quilômetros. Então a gente foi lá, né? Então a gente alugou um hotel, ficamos na cidade onde eu ia correr a maratona e basicamente um dia antes, como a gente chegou, foi lá ver onde é que era o ambiente. Então, antes de acontecer, a corrida começou às 6 horas da manhã, tá? De domingo. Então, no sábado, de tarde, a gente foi lá ver o ambiente. Eu fui lá me ambientalizar com o local, ver como é que ia ser a estrutura, por onde eu ia sair. Bacana, até aí tudo bem. Depois a gente voltou pro hotel e tudo mais. Depois, particularmente, a gente chegou, era por volta das 5h30 da manhã. A corrida ia começar às 6 horas da manhã. Ali, de fato, realmente começou a bater uma apreensão, porque ali eu comecei a ver a estrutura que foi montada. Basicamente, a rede de televisão do SBT estava fazendo a cobertura do evento, tinha muita gente, stand, médicos, um monte de coisa, e de fato, realmente, foi algo que era diferente do que eu estava acostumado. Tinha muita coisa. Na corrida toda tinha ambulância, ponto de hidratação, ponto de isotônico. Então foi algo extremamente diferente para mim. Ali eu vi que é algo sério. E ali eu vi que realmente é algo que poucas pessoas fazem. Nesse evento foi cadastrado 1.700 pessoas. Por volta de 1.700 pessoas. Apenas 130 pessoas foram correr 42 quilômetros. Todas as outras foram correr 5, 10, 21 quilômetros, meia maratona. Mas apenas 130 pessoas foram correr 42 quilômetros. Quando eu particularmente vi esse dado, eu pensei, realmente vai ser um grande desafio aqui. E eu quero falar para vocês que não é simplesmente correr 42 quilômetros, foi muito além disso. E foi dada a largada às 6 horas da manhã. E os meus primeiros 25 quilômetros foi basicamente tranquilo, onde eu conseguia ver pessoas passando por mim, eu passando por pessoas. Porém, depois dos 25 quilômetros, os últimos 17 quilômetros, foi aonde realmente eu basicamente mudei e cresci. E realmente mudei a minha visão de mundo. Por quê? Porque os últimos 17 quilômetros, os últimos 20 quilômetros, basicamente, são onde a maior parte das pessoas desistem dessa prova. Porque é onde o seu corpo começa a te cobrar de algo que ele não tem mais. Então eu tive que me reinventar, porque quando eu caminhava, eu particularmente não conseguia. Quando eu corria, eu tinha que parar. E os meus joelhos
basicamente estavam bem acabados, vamos dizer assim. E eu não conseguia mais progredir. Então eu tive que, em pontos de hidratação, pegar 3 copinhos de água, começar a botar no joelho. Comecei de fato realmente a mudar o meu gerenciamento na corrida, porque eu estava sentindo muita dor nas minhas pernas. E por que isso, Renan? Porque basicamente o nosso corpo, ele tem armazenagem de energia. E depois de 32 quilômetros, depois de 30 quilômetros basicamente, essa armazenagem acaba, se esgota. E o nosso corpo, ele entra em hipoglicemia, que nada mais é do que a gente não ter mais açúcar no sangue e que é responsável por nos dar energia. Então, obviamente, tá? Todo o sistema corporal começa a ser afetado. Só para vocês terem uma ideia, estudos comprovaram que depois dos 32 quilômetros, quando começa nesse estágio, a temperatura do atleta pode chegar até mais do que 39 graus. Então, você começa aí a sentir muito o seu corpo. E o seu corpo, dessa maneira, nesse estágio, acaba sendo extremamente dificultoso para bombear fluxo de sangue para os seus músculos. E isso acaba afetando, obviamente, a sua estrutura muscular para caminhar, para correr, para realmente até mesmo pensar. Trazendo um dado específico para vocês, o nosso corpo armazena 2.000 calorias de glicose. E o estudo, esse mesmo que eu citei para você, basicamente comprovou que a cada 1,6 km a gente consome 100 calorias aí de glicose. Ou seja, em 32 quilômetros, esse tanque, vamos dizer assim, ele se esgota. E é nesse exato momento aonde particularmente o seu corpo já está completamente esgotado, sem força nenhuma para continuar. Quando chegar nesse nível, basicamente, da corrida, o seu corpo já não manda mais nada. E quem manda é a sua mente. E é por isso que muitas pessoas desistem. E é por isso que realmente aí você começa a se sabotar no meio da prova e por consequência desiste. E é nesse exato momento que a sua mente começa a se forjar e você começa a estar no controle dela. E é nesse exato momento que você começa a forjar um controle emocional muito forte sobre a sua mente. Porque você, ao invés de deixar sua mente te controlar, você nesse exato momento é obrigado a controlar a sua mente. Então uma maratona não é apenas uma corrida. Uma maratona é onde você deixa o seu corpo de lado, porque por ele já desistiria, e você conecta o seu espírito e a sua alma para governar a partir desse momento, para você conseguir finalizar essa prova. Porque caso contrário, você não consegue finalizar. E é nesse momento, de fato, que realmente você tira tudo que é carnal, vamos dizer assim, que é do nosso corpo, e você começa a se conectar fortemente com a sua alma e com o seu espírito. Por isso que essa corrida de intensidade te conecta muito com o seu espírito, tá? E deixa livre da sua mente, porque a nossa mente é o que mais nos sabota. Então quando você começa a ouvir a voz do espírito e realmente começa a limpar a sua alma aqui, você começa a governar sobre todas as coisas. Então a intenção dessa prova é de fato realmente falar para a sua mente que ela não está no governo. E quem está no governo é você. E é nesse momento que realmente aí o homem se forja. E eu não falei para vocês, nesse momento foi onde eu tive que parar aí realmente a ambulância para ela me dar um gelol, me dar uma pomada, alguma coisa para mim poder passar os meus joelhos para mim continuar. Porque senão, de fato, realmente eu nem ia conseguir continuar. Eu acredito que talvez isso nem ajudou tanto, mas esse foi um grande desafio para mim. Eu acredito que foi um dos maiores desafios aí onde eu já me impus. E foi um desafio que me fez crescer muito. Foi um desafio que fez expandir ainda mais a minha mente e mudar a minha visão de mundo. Então, desafia-se. Acredite, isso vai mudar a sua vida. Grande abraço e até o próximo vídeo.